Você vai descobrir a fórmula de 11 passos simples que eu ainda não vi ninguém ensinando aqui e que é definitivamente o que você precisa para criar o seu negócio online altamente lucrativo, começando do zero, podendo começar ainda hoje mesmo. Essa reapresentação, Emanuel, do Atlético na Cidade do Galo no dia 3. Boa noite pra você, boa noite quem nos acompanha na turma do Bate-Bola. O trabalho continua. Ontem o Marques esteve no programa Bastidores falando desse trabalho, dessa missão que ele tem no comando do Atlético, na diretoria de futebol do Atlético, e muito mais do que isso, a confiança que o Sérgio Sete Câmara deu a ele, porque o Atlético despediu o Alexandre Galo, o Galo que chegou no início do ano, tendo também a confiança do Sérgio Sete Câmara, algumas contratações, algumas saídas, algumas escolhas que a torcida não gostou, também os jogadores, alguns queriam a permanência, outros não, e o Marques é hoje, sem dúvida, unanimidade no Atlético, principalmente com os atletas e com os jogadores. Sobre contratações, Emanuel, a gente fala daqui a pouco, porque antes tem um assunto que incomoda também e tem a ver com o lado jurídico do Atlético, é que ainda o Otero, caso o Otero, o Atipato, os chilenos do Atipato ainda cobram do Atlético o pagamento de cerca aí de 2.500.000 reais, cerca de 600 mil euros, ainda da negociação envolvendo o Rômulo Otero, jogador que foi comprado pelo Atlético ainda. Quem era o presidente do Atlético em 2016, Daniel Nepomuceno, e o vice-presidente do Atlético, o Lázaro Cândido, fala aqui na Itatiaia sobre essa situação. Você que está de férias, né, Lázaro? Mas também acompanhando o que acontece com o Galo, Lázaro. Pansieri, eu tirei 5 dias de férias em relação a esse caso aí do Tiopato e Atlético. Há uma discussão, o Tiopato quer receber participação no empréstimo e contratualmente isso não está previsto, né? Então tem essas audiências preliminares, etc. Mas ele quer receber primeiro o período que o Atlético cedeu o jogador por empréstimo. Isso não está previsto, só em caso de transferência definitiva. Ele quer receber participação de 50%, que é uma discussão que vai se travar. E o Atlético tem um advogado já internacional, Breno Tanuri, que acompanha esses casos e tal. Audiência preliminar, nada vai ser decidido por hora aí. De fato, tem essa questão que está sendo objeto de discussão, ok? Ok, Lázaro. Emanuel, o que acontece? Essa é a dívida, esse primeiro número é a dívida realmente que o Atlético sabe e reconhece que precisa ser feita em relação ao Atipato. Mas os chilenos querem cerca de 25 milhões de reais, eles querem esse valor a mais e o próprio Lázaro sabe disso e ele deixa claro, ainda é uma audiência inicial, ainda o caso vai andar, mas uma coisa é certa, Emanuel, o Atlético quer resolver. Desde quando o Sérgio Sete Câmara assumiu no ano passado, no fim do ano passado, sinal eletrônico marcando 6h15, ele deixava claro, quero uma política séria no Atlético, quero a parte financeira correta. Se a gente deve, nós temos que pagar. Se o Atlético tem dívida, tem que pagar. E esse é mais um caso que a gente percebe. O Lázaro deixou claro que vão recorrer, vão apresentar toda a defesa jurídica, mas o Atlético, se tiver que resolver, vai resolver. Esse é mais um caso que caiu no colo da atual diretoria. O Otero veio e deu um bom resultado financeiro. Pode ser que tecnicamente ele não tenha sido aquilo que se esperava, mas financeiramente o Atlético lucrou com o Otero. O Atlético tem pendências na FIFA com outros times do futebol mundial, dívidas antigas que o presidente Sérgio Sete Câmara, devagarzinho, está tentando resolver. Só que há uma pedra no caminho, falta dinheiro para fazer esse tipo de acerto, porque outros acertos o Atlético fez e está tentando cumprir da melhor maneira possível, dívidas e dívidas e dívidas antigas. Mas, Pansieri, Otero, página virada, o que está chegando para o Atlético depois das primeiras contratações, a do Guga, lateral, e a volta do Hever para jogar na zaga? Emanuel, 6h16, vamos lá. Jair, jogador do Sport. A gente parece que é uma novela. O ouvinte fica assim, mas de novo o nome do Jair novamente sendo
colocado, é porque uma negociação não é feita da noite para o dia. Negociação envolve jogadores, negociação envolve dinheiro, envolve empresário, envolve clubes que estão envolvidos na negociação. Vamos lá. Ontem eu trouxe uma informação que uma fonte ligada ao acordo me disse: me interessa muito no Atlético o Gabriel, zagueiro, e também o meia Dodô. Dodô que estava no Fortaleza, Emanuel, fez uma boa Série B com o Fortaleza. O Fortaleza deseja a permanência do Dodô, ainda não está sacramentado esse assunto, não está firmado esse assunto entre as partes, e o Jair entrou com uma liminar na justiça, conseguiu a rescisão de contrato com a equipe do Sport, e o Sport sabe que não vai ter vida fácil nessa situação, porque deve ao atleta, deve FGTS, deve salário. O que acontece? Uma boa relação, um bom diálogo entre as partes pode resolver esse acordo. E aí, Emanuel, o Dodô, que estava indo para o Fortaleza, quem sabe possa aparecer no Sport. É uma negociação que durante a semana, mesmo com o Natal batendo a porta, é uma negociação que continua entre as partes e pode ter um final feliz. Creio muito que o Jair será o terceiro reforço do Atlético, o terceiro jogador contratado para o ano de 2019. Para mim, bom jogador. Quando entrou foi bem, ouvi o Léo Figueiredo também falando durante a semana. Você tem uma impressão positiva do atleta também. Acho que soma muito no elenco do técnico Levir Coupe. Essa é uma situação. Igor Rabelo, novela continua. Mais uma? Sim, mais uma. Por quê? O Botafogo bate o pé. A primeira proposta foram os 12 milhões oferecidos. Uma segunda proposta oficial, e não conversa, porque conversa, o presidente do Botafogo deixou claro para mim, não quer uma proposta oficial maior que 12 milhões de reais. Essa, segundo ele, não chegou. O Atlético não confirma, ninguém fala de maneira oficial se fez essa segunda proposta, mas o lado do Botafogo diz que não chegou e que pode sim ouvir o assunto, pode sim ouvir o caso para uma contratação, mas precisa ter o valor que quer. Emanuel, a gente acompanha muito também e ouve o ídolo Wellington Campos trazendo sempre as informações do Botafogo, dos outros times do Rio de Janeiro. A vida do Botafogo financeira não é boa. 12 milhões de reais é um dinheiro que o Botafogo tem certo. O ouvinte precisa entender. Tem 12 milhões certo. O Atlético já ofereceu isso ao jogador. O que ele fica fazendo? Ele fica esperando vir alguma outra proposta. Teve uma proposta do Flamengo, uma sondagem do Flamengo, que aí colocaria o Henrique Dourado, o ceifador, mais uma grana. Só que essa situação não andou. Espera uma negociação que venha de fora. Também não pintou. Para mim é outro caso. Vê que não tá dando para desenrolar com outro time que tem o que ofereceu o Atlético, vai acabar fechando, por mais que o presidente bateu o pé, falou que não é assim, que o Atlético não vai levar jogador fácil. É uma situação viável hoje, também em termos de contratação. Quem sabe aí mais um reforço para o Atlético em 2019, que acho também um bom jogador, Emanuel. Depois de 3 anos, o Atlético não está indo para o torneio da Flórida, vai fazer a pré-temporada em BH. Já no ano passado, o Atlético fez uma opção de lançar um time totalmente reserva, de jovens, e esse ano não houve a renovação do convite. Estamos a 12 dias da reapresentação, o começo da temporada, treinamentos, exames médicos. O Atlético vai ficar por Belo Horizonte para fazer todo esse trabalho. E em seguida vem o Campeonato Mineiro. Mas na primeira semana de fevereiro, e o tempo não está assim tão longe, mas o Atlético vai começar a buscar uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E são 2 situações para o Atlético enfrentar. Uma primeira parada, já se sabe que é contra o Danúbio do Uruguai, e depois contra um adversário ainda não conhecido, vai sair de essa pré-Libertadores, e o Atlético, para chegar à fase de grupos da Copa Libertadores da América, vai ter um caminho difícil pela frente, principalmente na segunda fase. E não pensem, é o Danúbio do Uruguai. O Uruguai só tem Nacional e Peñarol. Isso deixou de existir já há algum tempo. Tem o Defensor, que tem feito boas campanhas, tem o Danúbio, que tem feito boas campanhas.
não é tão fácil assim. E jogar contra o Uruguai tem que haver toda uma precaução e toda uma preparação especial. Eu sei que a diretoria, pelas informações, a diretoria está acessível, você liga, obtém informação, tá todo mundo ligado, esperando os possíveis reforços. E o Levir Coupe, que não é bobo, tá lá descansando, mas o seu celular funcionando, ele indicando, vetando ou aprovando, né, a contratação deste ou daquele jogador. O Atlético, como falta dinheiro nesse momento, não pode errar nas contratações, porque o estrago, meus amigos e minhas amigas, que o Galo fez, o Atlético vai ter que pagar e vai custar a consertar todo o estrago feito pelo Alexandre Galo, e o Atlético foi mais do que avisado que a proposta do Galo não ia dar certo e não deu certo. Emanuel, quando você coloca isso, o ouvinte manda e-mail, liga pra redação, manda mensagem no Twitter e fica perguntando, mas Denilson, 5 anos, Martim Reia, que nunca jogou, tudo na linha do que você acabou de falar. Foram jogadores contratados. O próprio Sérgio Sete Câmara esteve aqui, falou que tem algumas possibilidades em termos de saída de jogadores, no caso o próprio Denilson, quem sabe, mas é da linha que hoje o que a gente percebe no Atlético não é isso. Vendo o trabalho do Marques, o Marques em Assunção, tive a oportunidade de fazer a cobertura aqui para casa, para a Rádio Itatiaia, na segunda-feira, na sede da Conmebol em Assunção, no Paraguai. A todo momento ele recebendo ligações, fazendo contato. Certamente é um trabalho sério e duro, mas acho que o caminho é esse. E aí vamos lá, você me perguntou de mais reforços, a gente pode trazer também outras situações aqui. Papagaio, 19 anos, muita gente fala assim, é um garoto sim. Pode vir por empréstimo, uma situação que pode acontecer, o Atlético pegando esse jogador, mas aí em cláusulas que vão ser detalhadas e feitas entre as partes, entre Atlético, entre jogador, entre Palmeiras, para não acontecer o que teve com o Roger Guedes, que o Sérgio Sete Câmara teve que suar tudo que ele podia para conseguir ainda arrancar 2 milhões, mais de 2 milhões no caso do Roger Guedes, que foi vendido e negociado para o futebol chinês. Em relação a outro assunto, Luan, também você colocou na manchete. O Luan está cada dia mais longe do Atlético. A intenção do jogador, se era permanecer, pelo jeito isso não vai acontecer para 2019. O Luan tem uma proposta do Corinthians, essa proposta existe de fato. O Fábio Carilli, que é o jogador, acredita que o Luan vai ser fundamental nesse retorno dele ao futebol brasileiro e muito mais que isso, voltar ao comando do Corinthians, que ele conhece tão bem. Acredita que vai dar certo, então o Luan hoje é prioridade para o Corinthians. Como seriam os moldes dessa negociação? A princípio, venda. Luan indo para o Corinthians vendido. Lembrando que o Luan tem um contrato renovado até 2022. Caso no meio desse caminho tenha algum problema, vai por empréstimo. Mas uma coisa é certa, acredito que o menino maluquinho não vista mais a camisa 27 do Galo para a próxima temporada. E uma outra situação que a gente traz também, mas de forma positiva, porque muita gente gosta do jogador por tudo que representa, porque já passou no Corinthians, no Flamengo, já foi jogador de seleção brasileira. Eu estou falando do Elias. Houve sim uma sondagem por parte do Internacional. Claro que representantes, quando sabem de dinheiro e valores colocados em negociação, ficam sempre atentos, porque ali eles recebem também um percentual, mas o que a gente pôde apurar, Emanuel, o Atlético não tem intenção de se desfazer do Elias. Por quê? É um jogador que o Levir confia, é um jogador que traz a experiência necessária para uma Copa Libertadores da América, que você muito bem disse, não vai ser fácil. Danúbio não é presa fácil no caminho do Atlético, então a possibilidade é muito grande que o Elias permaneça para a próxima temporada. Emanuel. O Luan tem um bom conceito junto à torcida atleticana, ele é pedido às vezes quando está no banco para entrar em campo, mas o ambiente do Luan na comissão técnica do Atlético, junto à cúpula diretiva de futebol do Atlético, não é dos melhores. E 4 anos de contrato com o salário que ganha o Luan, isso ultrapassa 20 milhões de reais. É a economia que o Atlético faria se conseguisse um negócio para o Luan. Daí a intenção da diretoria é não criar obstáculo para a saída. Claro, não vai sair de graça. Não pode, né? Não pode. É um jogador importante até, mas o Luan
tá com alguma dúvida se fica ou não no Atlético por vontade da diretoria. É verdade. E pra gente finalizar então, Emanuel, hoje o noticiário do Galo aqui na turma do bate-bola, a especulação envolvendo o nome do Vitor no São Paulo. Inclusive ele deu entrevista hoje para os companheiros do Globoesporte.com, diz que houve uma sondagem do tricolor paulista, mas que ele está focado totalmente nas férias, em descansar, em curtir a família, em curtir os familiares, mas que o foco mesmo também, duplo, além de curtir e descansar, é a retomada dos trabalhos no Atlético, voltar à cidade do Galo, onde tem a Copa Libertadores da América e muito mais do que isso. Acho que com esse não do Vitor, o São Paulo já correndo atrás de outros jogadores, no caso então o Vitor já descartado, é jogador do Atlético e permanece no Galo. São 6h27, estamos